para continuar, né, o que a gente estava conversando de manhã, a partir dessas diferentes materialidades da memória, né, que é a Ini que fala isso, né, ela vai dizer que a memória ela possui diferentes materialidades. Então, antes de entrar nisso, eu queria ler um trechinho para vocês, ainda pensando a ideia de memória metálica que a gente estava discutindo, né, que é o seguinte: quando um dizer circula na materialidade numérica, né, então pensando a internet, pensando a rede, ele significa do próprio fato de que ele circula. Então é aquilo que eu falei de manhã, né? Isso circula, né? Então é o próprio fato dele circular que vai dar sentido e significação a esse dizer, né? É por isso que a memória metálica implica uma evidência do sentido e uma transparência do sujeito, porque o processo de significação é controlado pela existência técnica do enunciado e de todas as possibilidades de links, né, que ele pode engendrar, como por exemplo as postagens, né, e isso tem a ver com o fato, aquela ideia que a gente conversou de manhã, né, por que quando algo que já circulou há muito tempo na rede, sei lá, um ano atrás circulou uma notícia X e ela volta hoje no Facebook, por exemplo, então quando ela volta, quem acessa tem a impressão de que aquilo é atual, de que aquilo começou a circular agora, né? E aí alguém vai lá e fala: não, mas isso aí já está circulando faz tempo, já circulou algum tempo atrás, justamente porque tem uma transparência do sentido que faz com que aquilo pareça absolutamente atual naquele momento em que voltou, em que aquilo retorna, né? Então parece atual, por essa ideia aí da transparência do sentido. Então essa é uma das implicações importantes para a gente, né, que trabalha com a análise do discurso, com a questão da opacidade do dizer, né, da gente prestar atenção quando um dizer circula nessa memória metálica, né? E que aí eu acho que a gente consegue observar bem a diferença com a memória discursiva, né, que não teria o mesmo efeito, justamente, né, que tem mais o efeito da opacidade, justamente porque tem a memória que está funcionando, né, a não transparência, então a filiação a uma memória que é da ordem do esquecimento, né? Então, isso para retomar um pouco a questão da memória metálica. E aí, para a gente pensar aqui essas diferentes materialidades da memória, né? Então, a gente teria a memória metálica, que é essa memória da quantidade. Então, por isso que eu falei tanto dessa coisa da replicação, né? A quantidade no sentido de que isso, né, isso tem um viral, a gente pode falar, né? Ou a própria ideia do Trending Topics lá, né? Porque algo foi disseminado de tal maneira, né, que ganha uma visibilidade imensa na rede. Então, a possibilidade, o que possibilita isso é essa memória metálica. Por outro lado, a gente tem a memória discursiva, né, que tem a historicidade, então, né, algo que, né, que tem o esquecimento aí na base do funcionamento, então algo que a gente esquece para que isso volte e se atualize em outras condições de produção. Então essa atualização, quando a gente fala da atualização de algo que está na memória discursiva. Oi! A gente começou faz bem pouquinho, tá? Então, quando a gente fala de uma atualização da memória discursiva, aquele esqueminha lá da Ini, né, de algo que está no interdiscurso e se atualiza no intradiscurso, né, numa formulação, por uma filiação a uma certa, uma inscrição a uma memória específica, né, a partir de uma formação discursiva X. Então eu vou dizer uma coisa, vou formular de uma forma e não vou formular de outra forma, né? Então essa atualização da memória discursiva não é da mesma ordem disso que a gente fala quando pensa
o retorno de algo na linha do tempo, por exemplo, do Facebook, ou no feed lá do Facebook, não é da mesma ordem essa atualização. Essa seria uma atualização técnica. Algo retorna, volta, né? Sem um trabalho, vamos dizer aqui, né, no eixo da verticalidade, né? Sem um trabalho nessa memória, né? Um trabalho que tem a ver com essas condições de produção e as formações discursivas, né? Então essa é uma diferença. E a memória de arquivo, né, que seria uma terceira, que seria a normatização. Então essa ideia, né, que a gente falou do arquivo, como é que a gente constrói um arquivo institucional, né, com uma chancela institucional, onde a gente coloca certas coisas, mas não coloca outras, ou seja, legitima certos dizeres, certos documentos e não legitima outros, né? Então, se a gente pensa, sei lá, os arquivos históricos, quais são os documentos que estão lá nos arquivos? E por que estão aqueles documentos e não estão outros documentos? Então, tem toda uma relação aqui com a instituição de um certo sentido para aquilo que vai lá e para aquilo que fica fora, né? Então são três diferentes materialidades, essa da quantidade, essa da historicidade e essa da normatização dessas memórias, né? Então a metálica, a discursiva e a de arquivo, tá? E a gente então está trabalhando com essa, agora pontualmente estamos trabalhando com essa ideia da memória metálica, né? Para tentar pensar aí numa narratividade, né? Como é que a gente pode pensar nessa narratividade do digital. Então, no caso da memória metálica, são materialidades a respeito ao computador, à internet, à quantidade, à presentificação, né? Essa coisa do que a Anne fala também, né? Num texto que eu acho também que vocês, se não leram, tá que eu trouxe aqui, eu trouxe. Eu indico, assim, que eu acho que é um texto muito legal, que está nesse livro aqui, Sujeito, Sociedade e Sentidos, que é o texto Sentidos em Fuga, Efeitos da Polissemia e do Silêncio. Então, eu acho que é muito bom, e muitas coisas que eu estou pensando em relação à memória metálica também estão nesse livro, nesse capítulo aqui, em que ela vai desenvolver a noção de tempo real, né? Então, o que é esse tempo real? Essa presentificação. O que fica de fora aí quando a gente pensa e fala, né, no tempo real? E aonde que esse sentido escapa também dessa presentificação de tudo, né? E isso tem a ver com essa relação entre a memória metálica e a memória discursiva. Sendo a memória discursiva essa que esquece, né? Que tem um esquecimento aí como constitutivo. E essa aqui, não. Memória metálica, então, não tem um esquecimento como constitutivo. Muito pelo contrário, né? A constitutividade dessa memória é a presentificação. É o presente sempre. O tempo real. Tá? Então, a linearização automática e temporal do dizer, né? Links, compartilhamentos, posts em uma linha do tempo, né? Então é isso, é essa linearização automática, diferentemente do modo de linearização que se dá aqui na memória discursiva, de atualização no intradiscurso, né, que a gente fala. Então, aqui é um exemplo, né, uma linha, um perfil aqui do Facebook que eu peguei, para exemplificar também, para a gente ver como é que se dá, né? Como é que a gente pode começar, então, a partir dessas questões todas, a pensar numa narratividade? Como é que eu estou pensando nessa narratividade? Pensando lá tudo que a gente falou da narratividade do urbano. Então, a gente tem uma postagem aqui, tá? Que é Alegria do Dia. Assistindo o Dia Depois de Amanhã, aquele filme que vocês conhecem, pela 1000ª vez. Tapadinha com cobertor e tomando chazinho. Ai, ai, as pequenas alegrias. Se sentindo animado. Então,
é uma postagem como milhares de outros que vocês devem ver no Facebook, né? Por dia, enfim, né? A gente tem muitas, né? Então, quando eu falei lá do exemplo que a Eni dá, da rua, né? Do espaço urbano, uma filha diz algo para a mãe, que é o exemplo que ela cita, que eu esqueci de trazer o livro, mas vocês podem ir lá no Cidade dos Sentidos e ler depois. Um filho que diz algo para a mãe, né? E a mãe responde. Enfim, é isso. A cena é essa. Então aqui a gente tem algo mais ou menos da mesma ordem, né? A gente tem uma cena, né? Que produz uma certa, que eu poderia dizer que tem uma certa narratividade, né? Então eu tenho toda uma relação né, na minha análise, se a gente for entrar mais nisso aqui, a gente tem uma totalização, vamos dizer assim, do sentido de um dia. A alegria do dia foi X, né? Então eu vou produzir sentido a partir de uma totalização desse dia, que eu poderia considerar o filme, o cobertor e o chazinho, né? E que vai dar o sentido e a totalidade de um dia, que é a alegria de um dia, 2 pontos. As pequenas alegrias, e aí eu tenho uma certa totalização da vida mesmo, né? Porque, as pequenas alegrias da vida, né? As pequenas alegrias, isso fica em aberto, então. Né? Então, vocês vejam que quando eu leio isso, assim como muitos outros, né? Eu estou construindo toda uma narrativa para vocês, né? Que tem uma certa temporalidade, né? Que tem... E aí, é isso, é um flagrante, se a gente for pensar lá na narratividade do urbano, é um clique, textualização de si que anuncia a síntese de uma totalidade, no caso, uma totalidade de um dia. Nessa escritura do fragmentário, toda uma vida sintetizada numa linearização temporal, efeito da vontade de totalidade. Então, vocês vejam que a gente tem uma certa narratividade aqui e muitos outros. E o interessante é o modo como isso circula, né? Que aí a gente vai pensar a memória metálica. Porque, eu tenho isso postado e eu consigo localizar, sei lá, o dia em que isso foi postado, o mês em que isso foi postado. Mas a gente tem uma temporalidade que a gente não consegue apreender também, né? Nisso, porque isso aqui, por exemplo, se eu vou lá e curto hoje, que eu não vi, se eu entro lá e curto, isso vai se atualizar na linha do tempo. Isso volta, né, para o sujeito. Então, é interessante como isso que foi dito há certo tempo atrás, não tem a data aqui, né? Tem? Não tem, né? Não. Só tem há 2 minutos. Próxima Santa Maria. Enfim, aqui no caso, né, eu só tirei um pouco a foto, mas vocês têm todas as informações da pessoa. Inclusive o nome. Inclusive o nome. Mas isso é de propósito, é para mostrar como que tem toda uma narratividade. Porque esses elementos todos, para mim, né, tudo isso, mora onde, estuda onde, um relacionamento com fulano, faz parte dessa narratividade. O que eu não teria, por exemplo, na narratividade do urbano, né? Porque eu não tenho esses elementos. Aqui, pensando no Facebook, eu tenho isso, né? Eu tenho esses elementos e eu posso construir toda uma narratividade a partir desse dizer, né? E é uma narratividade que pode ser reatualizada. E veja que tem outra coisa importante aqui, que ela é uma narratividade, mas ela é uma narratividade do instante. Por isso a ideia do flash, a ideia do clique, né? Ela é uma narratividade daquele momento. Não é uma narratividade. Sim, alguém pode ter ligado para ela depois e dizer que alguém da família morreu, acabou com um chazinho, com um cobertor, com tudo, né? Isso. E ela não vai postar, morreu tal pessoa agora, tô triste e tal. Ou talvez sim. Ou sim, quer dizer, tem narratividade também dessa ordem, né? Mas de qualquer modo, ainda assim é uma narratividade do instante. Mesmo que isso volte, isso aqui já faz tempo, mas se eu vou lá e clico e atualizo, eu faço um comentário e isso volta, ainda assim é uma narratividade do instante.
né? É algo que é ali pontual, mas é uma narratividade. Então, é diferente, por exemplo, do microconto que a gente viu, né? Dessa narratividade da literatura e tal, né? Se bem que também no Twitter acho que isso também funciona como uma narratividade do instante. E essa é uma particularidade da rede, né? Que é uma coisa que faz parte dessa memória aí metálica, ou a memória da circulação, que é essa coisa do instante mesmo, é algo do presente, mesmo que volte a algo do presente. É o caso da foto lá, né, que a gente vai ver, que eu mostrei um pouco de manhã, que foi uma foto tirada, sei lá, quantos anos atrás, né, e tá ali circulando no Facebook como uma memória do presente. É interessante que quando você capturou esse flagrante, né, esse flash, tinha uma curtida, nenhum comentário. E não tinha data, porque foi há 10 minutos. Foi um instante. Dia 21 de abril, 22 curtidas e 6 comentários. Abril, né? E retornou várias outras vezes, né? Sim. Em vários outros instantes também, porque os comentários também são do dia 21 de abril. Tá. E ela tem quando ela foi postada aí? Não. 21 de abril. 21 de abril, tá. Então, essa ideia, é bem legal isso, né? Porque isso, né? Essa coisa das curtidas, dos comentários, eles vão agregando, vamos dizer assim, né? Eles vão passando a fazer parte dessa narratividade. Então, pra mim, essa narratividade é essa aqui. Foi no momento, há 2 minutos havia sido postado e eu flagrei, né? Deve ter aparecido na minha linha, claro. Né? Eu flagrei, copiei aquilo. Mas se alguém for hoje, por exemplo, fazer a busca, como a Cida fez agora, o flagrante é outro, né? Então, a narratividade já mudou. Porque você tem os comentários, você tem outras curtidas, né? Então isso mudou, né? Tem uma... não é algo que você... Por isso que não é da mesma ordem, por exemplo, do microconto, que circula, né? Essa narratividade que a gente tem aqui é de uma outra ordem. Vou te dar um outro exemplo. Hoje de manhã, quando eu abri o meu celular, ali o Face dizia assim: golaço do Arangues. Isso foi domingo. Quer dizer, alguém curtiu isso hoje para voltar, né? Era o primeiro item, golaço do Arangues. Eu digo, o que isso tá fazendo aqui? Como assim essa hora da manhã o golaço do Arangues? Tá totalmente fora, né? Sim. E outra coisa que depois que a gente pega a mãe a gente descobre é que, por exemplo, vamos supor que a pessoa põe, hoje é aniversário do meu filhote, parabéns, isso aqui. Tu vai lá e curte e comenta. Toda vez que alguém comentar, aquilo vai entrar pra ti ali como uma atualização. Sim. Então eu só comento quando eu não quero mesmo esquecer de comentar, que depois eu vou esquecer. Senão eu tenho que ficar depois sabendo que todo mundo comentou de novo, olhou, curtiu de novo, sabe? Porque tu curtiu ou comentou, daí entra pra ti também, né? Sim. Então vai ser um troço infinito, assim, de 50 comentários, sim, tu vai receber todos os todos. E eu imagino que assim como se atualiza pra ti, se atualiza pra todos os outros que comentaram, da mesma forma. Então é super interessante. É super interessante como que essa narratividade ela vai se construindo também nessa rede. Mesmo que você não queira a atualização. Sim, vai vir. Vai vir. Alguém, sei lá, fez qualquer comentário e vai aparecer. Então é uma rede, né? Ela vai construindo mesmo os interlocutores, né? Eles vão, porque na medida em que tu atualiza, em que alguém comenta, vai aparecer para todos, né? Então é bem interessante isso, né? Como é que isso vai se movimentando, vai se alterando mesmo, né? Alterando, e aí a gente pode pensar no próprio sentido de alteridade, que eu não tinha pensado, estou pensando agora, mas eu acho que é interessante também pensar na própria ideia de alteridade, né? Como isso se altera no sentido de mudar, mas também se altera no sentido de que tem essa relação com todos os que fizeram algum comentário também. E como é que tu, não sei se tu já publicou alguma coisa sobre, já que tu estuda também as postagens do Face, sobre essa sensação, o efeito da vontade de
felicidade por todos, né? Por todos nós. Né? Que a gente geralmente foi comentário que eu fiz, morreu tal pessoa, claro que tem gente que gosta e tal, né? Mas assim, esse efeito de vontade de felicidade total, né? A vida maravilhosa, não sei se você já fez algum trabalho. Nunca fiz um trabalho pontualmente não sobre isso, mas sim, eu observo isso, que, sei lá, enfim, no que você vai produzindo ali no sentido, nas fotos, por exemplo, principalmente nas imagens, né? As fotos todas de alguém de sucesso, né? Bem sucedido, feliz, né? Dificilmente você vai postar, porque é uma construção de si, né, que as pessoas fazem, de si e para o outro também, porque tem essa coisa do estar visível, né, o que eu vou mostrar de mim, é uma espécie de vitrine mesmo do sujeito, né, e eu acho que está todo mundo nessa vitrine, a gente está nessa vitrine, né, e nessa vitrine a gente vai querer mostrar o que é melhor, né, e nunca um fracasso, né? E eu acho que tem a ver com, enfim, com essa vontade mesmo do sujeito de se vender, talvez, não sei. Não, eu acho que tem a ver com uma coisa, melhor dizendo, que, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é isso daqui, eu acho, que responderia um pouco isso, né? Pensando no tempo real, na questão da presentificação, né? Tem a ver com uma das características aí, que é a velocidade, né? O controle do tempo é uma forma de poder, e ela é amplamente explorada por essa sociedade, né? A aceleração do tempo, marcada pela velocidade das redes, conduz o sujeito para o futuro, porque ele projeta aí a sua memória. Então, o seu corpo, o seu lugar político e mesmo a sua vida, apagando o presente. Nesse sentido, a sua vida no presente tem pouco valor se ela pode ser arquivada para o futuro, para as próximas gerações e para a vida artificial. Assim, a estocagem da memória é a memória do futuro, o que dá ao sujeito a ilusão de fuga do real. Então, o que é o real? Né? E o Nietzsche que falava disso. O que é o real? O real é a morte, o real é o envelhecimento, o real é o esquecimento, o real é o desaparecimento. Né? Então eu acho que o sujeito então, o tempo todo, e isso não diz respeito só a essa vitrine que a gente constrói, mas também a sociedade medicalizada, por exemplo, né? O sujeito está o tempo todo tentando escapar das suas fraquezas, ele vai fazer de tudo para escapar dela, ele não se dá o direito mais de estar deprimido, de estar um dia meio triste, né? Ou ele faz isso escondido sozinho, mas incomoda as pessoas ter alguém ali perto que não está bem, porque as pessoas querem todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? E ninguém ia visitar um Facebook em que a pessoa só posta, sei lá, tristezas, fotos, tragédias, né? Depende do perfil da pessoa. Então, você tem lá as exceções. Mas no geral eu acho que o sujeito está tentando sempre escapar do real. E isso que a gente tem no Facebook, essa vitrine do Facebook, ela escapa, ela produz esse escape do real, né? Produz um efeito de que você escapa, né? E de que você é bem sucedido sempre, em todos os momentos, e que você tem, até lá na minha linha do tempo, eu acho que foi o Vitor que postou, isso foi publicado, mas uma menina que, isso é genial, eu acho, ela fez montagem de fotos dela viajando pelo mundo. Vocês viram isso? Não. É ela junto com o Dalai Lama, ela junto com... tudo Photoshop, e ela se colocou em lugares, ela na Torre Eiffel lá e tal, tirando foto, tudo montagem, e ela montou botou lá no Facebook as fotos das viagens dela pelo mundo. Só que ela não viajou pelo mundo, ela só fez montagem no Photoshop. E é super interessante, né? Você vê as fotos, você acha que é verdade? Você acha que é aquilo mesmo, que ela viajou. Tá lá na minha linha, vocês podem olhar. O Vitor que postou lá, compartilhou na minha linha. Sim, aqui?
Só queria ver. Não, só queria ver. Tá. Eu respondi a tua pergunta? Acho que sim. Tá. Eu tô pensando ainda. Mas eu tenho a impressão que tem a ver com isso. Com essa fuga aí. E tem a ver, claro, e aí ver como isso tem a ver com a ideia da estocagem, né? Do que eu quero guardar a meu respeito, né? Ou que eu quero marcar, né? Isso Por exemplo, agora com essa discussão toda política, tem uma pessoa que é médico, inclusive, que daí me apavora até, que não para mais de postar coisas horrorosas assim o tempo todo contra quem votou em X, né? Sim. Na X. específico, e eu tô apavorada, assim, a pessoa não descansa, então eu pensei, o que ele quer com isso, sabe? Ele tá assim, primeiro ele tá apavorando todo mundo, porque tá todo mundo, eu disse, essa pessoa é doente. Já se passou quantos dias das eleições e parece que ainda nem aconteceu a eleição, sabe? Essa pessoa está completamente fora do normal, assim, sabe? Uma pessoa que eu tinha em grande conta e que pra mim, assim, me surpreendeu pela baixaria que tá. Então eu fico pensando, por que ele faz isso? Eu até pensei, será que ele quer marcar que essa é a posição dele? Mas ele já falou tanto, não tem mais tanto que falar, né? Já tá marcada. Eu acho assim, as pessoas estão esgotando, eu acho, só porque tem alguém que está lendo, talvez, não sei o que é. Por que as pessoas fazem isso? Para quem que elas querem mostrar isso? Embora eu sei que a análise do discurso não conta muito com intencionalidade, ou aliás não conta nada, para mim, muita coisa que se posta com endereço. Com endereço, acho. Mas isso não é intencionalidade, né? Você postar com endereço é algo da ordem, acho que do discurso mesmo, né? Da objetividade mesmo, talvez. Não, e eu quero essa... Você posta pra alguém, querendo atingir alguém. Dando um outro exemplo, a minha irmã brigou com o namorado, daí por um tempo ela não parou de postar coisas que ela saía, coisas dele, sabe? Só pra mostrar pra ele que ela tava se divertindo muito e tal. Sabe? Ah, gente, tem um vídeo genial, queria mostrar aqui pra vocês, agora eu lembrei sobre isso. Ai, como é que é um curta? É um curta de, sei lá, 2 minutos. Tenta achar aí. O que ele fala? Então, é um curta-metragem que foi construído, é a história de um cara que ele tá no Twitter, isso, né? Tá no YouTube. Ele termina com a namorada termina com ele. Como é que é o nome? A namorada termina com ele e ele tá numa depressão terrível. O cara tá assim, super deprimido, super mal, porque a namorada não liga mais pra ele e tal. E aí ele começa a postar coisas felizes. Ele só posta coisa boa no Facebook. E aí as pessoas vão lá, as pessoas curtem, as pessoas falam, puxa, que legal e tal. E falam só coisas boas pra ele, mas ele tá... Às vezes ele chorando vai lá e faz uma postagem feliz. Sabe? Então mostra isso, justamente isso, né? O que eu sou e o que eu mostro no Facebook. Tem um curta-metragem que foi feito sobre isso. E aí no fim ele exclui o perfil, termina com ele excluindo o perfil do Facebook. E aí é isso, né? Ele vai pro real, né? Então ele exclui o perfil porque ele não aguenta mais. Se assim achar, a gente assiste aqui, até pra encerrar a aula, porque é genial. 2 minutos? Por aí. Como que eu nome? Tipo, ele dá uma satisfação, tá todo o tempo dando satisfações, assim. Sim. E tem que mostrar para as pessoas, né? Como é que ele tá. Como é que a gente tá, né? Enfim, a gente faz isso. Claro que não nessa... ali, o que o curta vai mostrar é um pouco o extremo, né? O extremo. Mas numa medida bem menor, eu acho isso acontece com todos. Mas é interessante como a pessoa toma o que está na postagem pelo sujeito, né? Pela vida do sujeito e tal. Então, postou uma coisa feliz, está feliz, está tudo bem. Postou coisas demais, passa a vida no Facebook, não tem o que fazer. Postou coisas de menos, é misterioso, não se relacione, alienado. Não é? Postou demais, tem um julgamento, postou de menos, tem um julgamento. Postou coisas felizes, tá tudo bem. Postou coisa triste, fica expondo a sua vida. Enfim, né? Quer dizer, até onde isso é verdadeiro, corresponde a uma verdade, a um real, enfim. Uhum. Né?
Tem café novo e bolachinha. Agora capricharam. Então, tenta ver se acha pra nós, senão eu vou procurar, porque eu devo ter baixado esse curta no meu computador em casa. Em casa não, deve estar aí. E aí depois eu mando pro fórum, porque vocês vão adorar. É muito, muito bonito. Bom, então isso, né? Esse percurso do sujeito por meio dessa escritura do fragmentário. Então isso, por exemplo, esses flashes ali, né? Eu chamo de escritura do fragmentário. E esse é um conceito, se vocês forem ler o Cidade dos Sentidos, a Eni vai desenvolver na relação com a narratividade do urbano. Então ela fala dessa escritura do fragmentário, e eu acho uma ideia super, né? Ela vai falar na relação com o urbano, e eu acho que cabe muito para a gente pensar a narratividade do digital. Né? Que é isso, segundo a qual os sentidos só podem ser compreendidos nas fulgurações da linha do tempo, ou dessa temporalidade do instantâneo aí, né? Numa fulguração mesmo, essa ideia que eu acho que é bacana, né? E uma das características disso é a velocidade, né? É a rapidez, que é algo da nossa sociedade. Né? Isso tem efeitos, claro, né? Tem efeitos na nossa Constituição. E ali tem essa ideia, né, que eu li aqui, então, de uma espécie de projeção. O que é que eu quero guardar a meu respeito, né? Que imagem eu vou construir de mim, né? Que imagem os sujeitos vão construindo de si, né? Que unidade eles vão dando para si mesmos nessa escritura do fragmentário. Então, seguindo aí, né, eu vou falar de dois tipos dessa memória, né, que eu estou chamando aqui de memória do futuro, porque ela é uma memória para se guardar. Por isso, uma memória do futuro. Né? Então, uma é uma experimentação técnica programada, que aí é uma finalidade do sujeito, e aí é um pouco o que eu falei para vocês na aula passada, do que esses autores fizeram. Lembra que eu falei do Gordon Bell e o Jim Gemmel? Eu não sei se é assim que fala o nome dele, talvez não. Que é o futuro da memória, né? Que eles fazem aquela experiência de guardar, de fotografar tudo, absolutamente tudo o que eles fizeram. Então eles têm câmeras especiais e eles fazem isso no percurso, se não me engano, de 10 anos. Registram tudo, para que quando eles morrerem, então, isso, 10 anos da vida deles, seja transplantado para a mente aí de um avatar e eles então revivam, né? Pela memória, o sujeito não morre. Então essa seria uma experimentação técnica, que foi o que eles fizeram. São dois cientistas americanos que fizeram essa experiência, está contada aqui nesse livro, que seria a estocagem da memória, né? Ou uma experimentação espontânea, que aí a finalidade não é do sujeito, mas é da máquina, que é o que o Facebook faz. Então tudo que nós postamos no Facebook, tudo é estocado. A gente não faz isso porque a gente quer fazer, o Facebook que faz, é o objetivo do Facebook. E aí eu acho que eu falei para vocês também na aula passada dos videozinhos que foram feitos, vocês lembram disso? Nos 10 anos lá do Facebook. Então eu vou passar um exemplo só. Aqueles vídeos de comemorativos mais curtidos. Isso, que é, vamos assistir um.
Bom, essa é a narrativa do Facebook, né? Eu acho genial como que o Facebook, a partir do que a gente postou, ele construiu uma unidade de cada um. Ele deu uma unidade de sentido para cada um de nós que produziu o vídeo. E que certamente não é a nossa, ou a gente poderia dar outra, né? Enfim, tem muita gente que viu os vídeos e fala, não gostei, isso é super ruim. Né? Porque não tem uma identificação ali com essa unidade que o Facebook produziu do sujeito. Então, de qualquer forma, eu acho que é super interessante para a gente pensar como que essa escritura do fragmentário vai produzindo um sentido do sujeito na rede, né? A partir de uma memória que é metálica. É metálica porque o que está lá estocado, né? O que o Facebook fez, ele deve ter feito um algoritmo e ele recuperou, segundo critérios desse algoritmo, que provavelmente foram mais curtidas, mais comentadas, mais visualizações. Isso, que é o critério da quantidade da memória metálica, né? E a partir disso ele produziu esse vídeo. Não sei se vocês perceberam um item novo que entrou, acho que essa semana ou semana passada, eu não tinha visto ainda, quando as pessoas compartilham vídeos assim que são tipo virais, esses, né, muito compartilhados, diz assim, por exemplo, uma curtida, por exemplo, se eu compartilho e 14.527 visualizações. Eu vi da semana passada para cá isso, não tinha antes. Então assim, ó, mostra que o vídeo foi muito visto, né? Mas que aquela pessoa, né, que está compartilhando teve uma curtida naquele vídeo. Eu não tinha visto isso ainda. Ele faz uma soma. Ele soma de todas as vezes que aquele vídeo foi aberto. Mas eu acho que não na linha do tempo daquela pessoa, mas no geral, porque às vezes a pessoa postou há 5 minutos e já tem, sei lá, 527 mil visualizações. Sim. Eu não vi isso. Pra mim foi uma coisa diferente. Isso é uma atualidade, né? Foi uma forma de chamar atenção, talvez. A Ana Josefina postou ontem um vídeo do Paulinho Mosca. Tem 105.509 visualizações. Mas não é dela. Não é dela. Não são as visualizações da linha dela. Não. 105.509 do vídeo. Aquilo que eu te falei da marca de uma origem. Suposta origem do vídeo. Sim. Quem postou primeiro, né? Sim. Ela compartilhou direto do Paulinho Mosca, né? O vídeo dele já teve tudo isso. Eu acho que não sei se eles puxam isso dado do eu acho que eles puxam do YouTube. Mas o vídeo não é do YouTube. Não é? Não. Então não sei. É um vídeo que o Paulinho Mosca colocou na página dele. Então a origem é a página dele, provavelmente. Isso, Então mas todos que compartilham aquilo ali, né? Então, e é interessante, porque tem 105 mil visualizações e 2.591 compartilhamentos. Daí tu já faz um cálculo de que pelo menos cada compartilhamento tem, sei lá, 3.082 curtidas. Quer dizer, nem todo mundo que viu curtiu. É isso. Por que essa lógica de numerar a quantidade de visualizações, curtidas e compartilhamento? Eu vejo isso também como uma forma de se colocar uma cobrança, um controle sobre o que é curtido. Como que eu curti a minha foto, quer dizer, eu compartilhei minha foto, coloquei minha foto lá e você não curtiu? Se eu tenho 105 amigos, eu tenho que ter 105 curtidas. Cadê meus amigos de verdade? Não é bem. Até a propósito disso, outro dia teve alguém que falou, agora não me lembro, acho que foi não sei se não foi no programa do jogo, de pessoas que estão ficando doentes, assim, que postam coisas que ninguém curte. E daí vai lá e tira imediatamente quando vê que não tem aceitação, assim, sabe? Sim, tem isso. Eu já fui cobrada por uma amiga por eu não ter curtido a foto dela. Foi eu nem sabia, eu olhei, sabe, passou, e a foto não curtiu, daí eu tive que entrar na frente dela e curtir. Eu tenho amigos que falam assim, nossa, e você, o que você achou? Nossa, eu fiquei tão mal.
que aconteceu? Meu gato morreu, mas você não ficou sabendo? Eu postei lá no Face. Tipo, cadê essa... você obrigação de acompanhar a minha vida. Né? Isso é muito interessante, porque é bem essa ideia da quantidade, né? É uma relação com a memória que é uma relação da quantidade mesmo. Não tem né? Não é a historicidade, é bem o que a Eni define como memória metálica, né? Quantidade e não historicidade, né? Porque está nessa relação da quantidade mesmo. E os sujeitos, eles se constituem nessa lógica, vamos dizer assim, da memória metálica, né? E aí eles podem realmente vir a ficar doentes, ou sei lá, porque eles estão inscritos, né, fortemente nessa lógica da quantidade, né? Como se essa quantidade é que o desse sentido para a existência deles, né? Essa quantidade, ou seja, o fato de que as pessoas curtam o que ele, em quantidade, aquilo que ele posta. O que não significa que se ninguém curtiu, isso não tenha tido algum efeito sobre alguém que leu. A pessoa pode não ter curtido, mas isso pode ter produzido algum efeito. Não tem como saber, né? Então é uma lógica perversa mesmo. Essa da quantidade. Né? E é isso, é a sociedade de consumo. Então a gente poderia entrar numa série de coisas aí, né? Enfim, esse consumo da informação, né? O consumo, sei lá. E até da obsolescência, que é o caso do vídeo, né? Porque Sim. É tudo tão assim, tem tanta coisa tão nova, né? Que as coisas realmente elas ficam para trás e não tem por que voltar. Tipo, como eu comentei, eu só vou lá e comento mesmo se eu não quero esquecer de fazer aquilo, porque senão eu deixo para fazer no final do dia, senão eu vou ter que acompanhar aquilo sendo curtido e comentado até a meia-noite, entendeu? Então, assim, é bem isso, tu já é programado que isso que está sendo posto ali já vai ser velho daqui a 10 minutos, né? Sim. Tá sendo substituído, né? Sim. O tempo todo. Claro. Tem até um estudo dos melhores horários para você postar as coisas, né? Eu já vi. Que são os horários em que as pessoas mais 6 estão... da tarde, né? Isso. Você quer curtida? Posta 6, não posta, sei lá. Meia-noite. Meia-noite. Amanhã de manhã já Eu sair Eu encontrei aquele vídeo. Encontrou? Vamos colocar. Você quer procurar aí? Quantos minutos tem? 2h35. É muito rápido, gente. Não é aqui, desculpa. Eu troco. Cadê o teclado, gente? É aqui, né? Não, Não, mas eu não tenho aqui no teclado. Abaixa aí. Isso, eu tenho que ir na barra. É aqui? É. Agora eu preciso do teclado. Cadê o teclado? Aqui. Não, embaixo. Aí. Aqui. Qual? Coloca aí. www. Eu ponho aqui no Google, aqui endereço. Acho que é o endereço, põe no YouTube. YouTube? Aham. Olha, esse café é meu, tá joia, bem forte. Já apareceu ali. Ele Pra tá... baixo. Cadê? Aqui. Agora coloca lá. What's on your mind? Assim? Tem uma aposta. What is? Peraí. Acho que se escrever ele acha. Ele acha, Eu tô aqui que tá no caps lock. Aqui tem um apóstrofo? Do lado esquerdo. Do lado do 1. Do número 1. Isso. On your. Não, né? Não, espaço, tá certo. Espaço, your. Ali, ó. Isso, é o primeiro. Pode descer, que é o que tem esse aí. Esse aqui? Isso. Só aqui para contar uma novidade para vocês. A Netshoes gosta mais do Esse
É genial, né? Certeza. Qual é a noção de realidade, né, que tem? Porque cadê o negócio? Cadê o Pronto. É genial pra gente pensar essa coisa do sentido mesmo na análise do discurso, né? Como é que o sentido que o outro produz, né, não é o mesmo sentido. Porque é interessante porque nas postagens que ele fazia, ele não mentia. Né? Ele não mentia, mas ele postava aquilo como se fosse uma coisa boa. Sair do carro, né? Ele estava vivendo no carro. Então, pensamento aberto. Não chega a ser uma mentira. É uma interpretação, né, que eu posso dar para algo que está acontecendo. E as pessoas curtem, né? Então é interessante isso, né? Eu achei genial o curta. E essa coisa de tu estar se comparando também ao que os outros estão postando, eu acho que isso é uma coisa muito forte, porque até então a gente se comparava visualmente, né? Quando tu tinha contato com as pessoas. Hoje em dia a comparação se dá no mundo virtual, né? E sendo real ou não o que a outra pessoa está colocando ali. Uhum. Então eu acho que a lógica é mais terrível ainda, porque terrível. A cobrança não é nem com aquele mundo que tu vive, mas o mundo do qual tu faz parte, que é o todo. Uhum. Então aí já é macro, assim, sabe? Uhum. Tudo muda de perspectiva. E essa ilusão desse todo, né? De que tá lá na rede. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes eu posto muitas coisas. Uhum. E alguém comentou, você põe a vida no Facebook. A outra pessoa já replicou, vocês é que pensam que ela põe a vida no Facebook. Quer dizer, fica esse jogo, assim, tipo, você posta coisa demais, tem a vida lá, tá tudo lá. Essa ideia de totalidade, né? E você colocou onde você almoçou, onde você jantou, com quem você saiu, com quem você falou, o que você fez, ou o que você está fazendo naquele momento. Uhum. Aí você acha que você capta tudo ali. Esse acúmulo. Essa ideia do instantâneo está posta na própria pergunta do Facebook, né? O que você está pensando? O que você está pensando. É sempre uma presentificação, né? É do agora que vai, né? E o funcionamento da memória metálica já está aí. É interessante que no final do vídeo, quando ele resolve excluir
o perfil é quando ele vê a foto da ex-namorada, né? O novo namorado com 1.600 curtidas. E o cara se mata, né? Porque as coisas que ele ia postando, 100 curtidas, 20 curtidas. Mas aí a ex-namorada com o novo namorado, 1.600 curtidas. Vocês já ficaram alguma vez sem Facebook? Vocês que estão aqui na sala? Eu não. Eu já. Eu só tive o Face ano passado. Só criou ele? Só. Eu fiquei 9 meses sem o Facebook. Eu tô pensando seriamente em fazer isso. Então vai ser o defeito. E aí, como foi? É difícil. É muito difícil. É difícil porque tu se sente primeiro alienada do que está acontecendo. Sim. As pessoas te contam. As pessoas te contam que está acontecendo isso. Como é que tu não sabe disso? Isso aconteceu. Tá? Então tu fica alienada, né? Depois, assim, tu tem aquela sensação... Tu te sente alienada. De curiosidade, né? Aconteceu de eu entrar no Facebook do meu filho e olhar algumas coisas porque eu não tinha mais o meu. Foi uma recaída. É praticamente uma doença, a gente se sente muito mal, assim, a gente se sente de fora do mundo. Aí me aguentei, né? Aí continuei. Mas aí teve um dia que eu digo, não chega, daí eu peguei o telefone e liguei pro meu marido antes. Ele disse, eu vou reativar meu Face, viu? Eu quero te dizer, eu quero ser a primeira a te contar isso. Eu olho lá que eu reativei e acho muito estranho. Sim, sim. Isso é interessante. Aí tu teve uma crise no caso ainda. Sim. Por que você voltou? Você fez agora assim, é perfeito, você me avisou. Não, eu tava as secretárias lá se exibindo no Face e eu digo, não, chega pra mim, eu vou voltar. Aí eu pensei, só um pouquinho, me presta o telefone. Olha, eu tô voltando, viu? Não vai ficar surpreso se tu me enxergar. Mas é muito, muito interessante isso, né? Porque a gente se sente cobrado, aquela coisa. Sim, a gente se sente fora do mundo. Fora, eu me senti assim. E não precisa excluir, né? A gente pode ficar sem entrar, simplesmente, ou não sei. Não adianta. A grande questão é essa, né? Quem consegue ficar sem entrar? 9 meses, eu fiz uma gestação. Tem aquela ilusão, né? De que se não for no Facebook, tu não vai conseguir falar com certas pessoas. Isso é uma ilusão. Eu tenho essa ilusão, ainda mais que as minhas amigas, metade... Todas, né? Todas. A maioria não está na sua agenda do celular. Não você não tem o número do telefone da pessoa. Então você falaria, então essa ilusão de achar que se não for pelo Facebook, se eu não entrar em certo momento ali, entrar no nosso grupo lá interno, não termos de conversar, vamos ver essas pessoas. É esse mesmo. A nova agenda. Que bacana. Sim. Verdade. Agora, não sei, deve ter online também, né? Tem online. É publicado. Essa é a primeira. É a primeira, né? Agora. Porque tem uma versão na rede que está, eu acho que modificada. Agora eu consegui entrar no fórum. Conseguiu? Ela me fez um tutorial aqui. Porque eu vi que tu me mandou mensagem. Porque eu vi que tu não estava lá. Sim, eu não consegui, eu não sei o que eu fiz aqui agora que eu consegui realmente. Entrar. Tá. Tá bom? Pode ficar fora, Denise. Precisou de uma professora. Não pode ficar fora, porque as próximas aulas vão ser pelo fórum. Gente, a Fernanda trouxe aqui um livro onde tem o texto do Walter Benjamin, que é o texto para as próximas aulas. E aqui é a primeira versão do texto e tem um asterisco, né? O texto aqui publicado é inédito no Brasil. Ensaio traduzido em português por José Lino Grunwald e publicado em A Ideia do Cinema. E na coleção Os Pensadores na Biocultural é a segunda versão alemã. É a mesma que está na internet. Que Benjamin começou a escrever em 1936 e só foi publicada em 1955. Então, é a mesma, porque eu lembrava que ela é a segunda versão alemã, mas é a primeira versão em português. Então, eu não vi se o tradutor aqui é o mesmo, depois eu vou conferir no que tem lá na internet. É aquela que eu te passei? José Lino, acho que é. Um PDF? É um PDF. José Lino. Então é a mesma. É a mesma. A que está na internet é a mesma. Eles devem ter escaneado. Eu tenho aqui o PDF. Tá. Posso mandar para todo mundo também. Isso.
Mas legal. Aí também, se alguém gostar de ler no papel, quiser fazer cópia, Fernando tá disponibilizando. Se quiser, eu tenho a minha impressa, tenho aqui impresso, tem printo. Bom, então continuando aqui pra gente não tentar conseguir finalizar. Como que é mesmo? Aqui eu elenquei algumas, alguns itens, né, que vão configurar o que é essa narratividade do digital. Então essa narratividade ela se configura pela atualização clicante, então essa ideia, né, da atualização pelo clique, né, pela estocagem, né, então essa coisa que está lá estocado, pela relação com a memória metálica, então, que é isso que a gente está discutindo, pela organização algorítmica do tempo, né, que tem a ver então com essas questões também do tempo, desse tempo indeterminado, né, pelas atividades, os comentários, as curtidas, concernindo uma publicação. Quanto mais um post é partilhado ou curtido, mais ele atinge seu objetivo de reatualização da memória metálica. Então, daí a relação com a quantidade, né? E quanto mais você curte, mais ele reatualiza a memória metálica. Né? Então, é sempre na relação com a quantidade que isso vai se produzindo. Não é nada. Então, é isso. E a Regine Robin, então, vai falar de uma instrumentalização da memória. O que eu acho uma ideia super legal. Né? Ela fala aqui no livro, vai falar dessa instrumentalização da memória, que diz respeito, então, a uma numerização das relações com o tempo e com o espaço, mas, sobretudo, e aí eu diria, né, com a história, saiu com dois S ali, com a história. Né? Porque ela vai falar do tempo e do espaço, mas eu acho que... Numerização seria em que sentido? Não entendo, assim, em termos de... Isso, em termos do digital mesmo. Numerização no sentido que essas relações se dão com o tempo, né? E com o espaço vão se dar nesse espaço virtual. Do numérico no sentido do virtual mesmo. Do digital. Então, eu acho que essa é uma ideia muito legal para a gente pensar, e pensar nisso tudo que a gente foi falando, nesses sentidos, né? Porque a gente foi desenrolando aí esses sentidos que são produzidos por essa memória metálica, ou por essa relação, ou inscrição do sujeito nessa memória metálica. Né? Então, todos esses sentidos, né? Da competição com o outro, né? Esse sentido da não valorização, né, esses sentidos aí da obsolescência, enfim, são esses sentidos que vão aparecendo nessa inscrição. Por que esses sentidos vão aparecendo? Justamente porque não tem o furo. Aquilo que vaza, né, ali onde escapa. Essa memória metálica é a da totalidade, lembram? É a memória do acúmulo. Então, como não tem furo, não tem o real, né? É aquilo que eu falei ali, né? O sujeito, ele vai tentar não escapar do real, e ele fez isso a vida toda, né? Tem um autor, um professor da Unicamp, que eu não lembro o nome dele, que é especialista em Nietzsche, e ele fala disso de uma forma muito legal, que o sujeito, ele tentou a vida inteira escapar do real. E tenta, é parte constitutiva do sujeito. Né? E ele fez isso, por exemplo, através da religião. O que a religião faz se não produzir no sujeito uma ilusão de continuidade? Uma ilusão de que daqui ele vai para uma melhor. Né? Então, isso sempre existiu. Né? Justamente, quando o sujeito está ancorado nisso, você fica assim tranquilo. Ah, não, mas tá, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Então é isso, é escapar desse real, da finitude, que é constitutiva e própria do sujeito, da doença, né? Do envelhecimento, enfim, dessas coisas todas
que a gente vive tentando fazer isso, né? A medicalização, as cirurgias e tudo mais. Então a gente vai trabalhando nesse sentido, né? E que são sentidos que vão sendo reforçados nessa relação com a memória metálica, nessa inscrição do sujeito com a memória metálica, né? Que é onde não escapa. E a gente precisa ter esse furo, que é o real. O furo é o real, né? Então é isso, nessa perspectiva a Regine Robot chama atenção para as metáforas utilizadas para designar as capacidades de estocagem. Então todas elas se relacionam com a memória, diz a Regine Robot. Então todas essas metáforas da estocagem, elas dizem respeito à memória, né? Por isso o livro dela é a memória saturada, né? E ela vai falar de outras memórias nos primeiros capítulos, mas no último ela vai centrar então na questão dos meios, né? Do virtual, do memorial ao virtual, né? Que é onde ela vai desenvolver todas essas questões. Então isso que eu falei de manhã, a durabilidade do ciberespaço é rígida e não fluida. Então, ao contrário do que a gente tem a tendência a pensar, na fluidez, né, eu vejo muito uma rigidez. Eu não sei se essa é a melhor palavra, né, aquilo que a Verli perguntou. Então, se não é fluida, é o quê? Né, o que é fluido, né? O que é essa fluidez também. Acho que a filha dela tinha perguntado isso, né? Então, o que é a fluidez? Então, e onde que a gente encontra? Se isso não é o fluido, então o que é o fluido, né? O que pode ser considerado? Onde vai estar essa fluidez? Você acha que a filha dela faz um curso da nossa área também, não é? Ela faz terapia ocupacional, se não me engano. Eu acho que é mesmo, terapia ocupacional. Achei que era da área dos humanos até. Não, acho que é mesmo terapia. E ali, ó, só me ajuda ali, diz assim, mais que a abolição do tempo e do espaço, trata-se da predominância do espaço sobre o tempo, em termos do conceito de memória. Isso no ciberespaço, você diz por causa que o espaço é a estocagem, né? E o tempo seria o esquecimento. Então, quando predomina o espaço sobre o tempo, acho que é isso que ela diz ali, né? É mais guardar e menos a questão do esquecer. Isso. Essa parte é o seu texto, né, Cris? Eu já não sei mais. Eu acho que essa parte você traduziu no seu texto. E aí... Então, na memória de estocagem, memória de quantidade e menos de memória de esquecimento, que seria... Acho que essa predominância não se trata da abolição do tempo, porque há muitos autores que falam que o tempo foi abolido, né? Então, eu não concordo com essa ideia de abolição do tempo, né? O tempo não foi abolido, só que o tempo mudou. O tempo é outro. Na rede, o tempo é outro, né? Ele é um tempo diferenciado, ele é o tempo do instantâneo, né? Então eu não compartilho com essa ideia de abolição do tempo, mas eu compartilho com a ideia de uma predominância do espaço, ou seja, os sujeitos estão mais interessados em estocar, e para isso eles precisam de espaço, ou seja, de memória no sentido técnico, né, do que tempo. Eles precisam, né? O que está aí é muito mais o espaço do que o tempo, o que está em questão na rede, né? Na internet ou na produção de uma memória metálica. A própria noção de memória metálica. A memória metálica é aquela onde tudo cabe e onde tudo se mantém, parafraseando Saussure, né? O que é uma ilusão, obviamente, mas é uma ilusão que funciona, né? O sujeito acha que está tudo na rede. Então é nesse sentido que tem uma predominância do espaço em relação ao tempo. Mas isso não significa de modo algum que o tempo foi abolido. Não foi. Tá, aí dentro disso que tu acabou de falar, me vem à mente assim aquela discussão da área que eu faço parte, a área
da ciência da informação, como está posta, né, a arquivologia dentro dessa área, onde hoje é feito um grande esforço, por exemplo, para digitalizar arquivos físicos, né? Sim. Claro que a justificativa disso é o acesso remoto, ou seja, um acesso que não dependa da presença, né? Como mesmo eu tinha falado hoje na apresentação. Sim. No entanto, para que isso seja disponibilizado, né, na verdade se exige, claro, tempo, na perspectiva de que há um trabalho a ser feito e se exige muito tempo, né? E outra questão é se exige sim a memória, mas a memória do sentido físico, para que se guarde isso. E ainda tem a questão da obsolescência, que é uma das grandes discussões. Nós tivemos o Congresso da Arquivologia e muito do que foi discutido bem, assim, como a gente tenha garantias sobre aquilo que a gente guarda, de que isso será acessível, né? Não digo hoje, porque hoje nós temos a tecnologia do presente que nos faz acessar, por exemplo, tudo que é digitalizado. Então existe uma Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos que discute dentro do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, digamos assim, soluções para que as informações digitalizadas não sejam obsoletas, né, em função das inovações dessa obsolescência programada que tu mesmo trouxe com aquele vídeo, né, Silvia? Que, quer dizer, vai ser substituído, o programa vai ser... E é tão interessante como a informação ganha esse estatuto de produto que tem que ser consumido e que tem que estar em circulação, disponível e que não pode se perder. E a questão do espaço aí entra numa questão de você também economizar o espaço físico, por exemplo, de uma biblioteca. E digitalizando, você reduz o espaço. Isso. E você precisa mais desse espaço virtual, o espaço de memória de arquivo eletrônico, do que do espaço físico. Né? Tem até a discussão sobre o fim das bibliotecas. As maiores bibliotecas do mundo estão digitalizando todo o seu acervo, como é que fica. Lá na própria Unicamp tem essa discussão sobre a digitalização de todo o acervo do SBU, né, do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Então, você fica diante dessa questão em que se pensa a informação enquanto produto. É um produto que tem que ser consumido, que não pode cair na obsolescência. Ela não é outra dependência, eu acho. Isso. Né? A dependência talvez não seja tanto do espaço físico, mas a dependência de quem vai gerenciar esse ativo, digamos assim, daqui para frente, está sempre resguardando, preservando aquilo que foi estocado, entendeu? No caso dos documentos que são digitalizados, que são copiados e tem uma forma digital, uma física e uma digital, no momento em que se avaliar que os físicos podem ser eliminados, o digital ele vai ser o original, entende? Porque não vai ter mais o outro, ele vai se valer como original. E aí quem vai ter mais? E aí quem vai guardar? Você acha que não vai ter mais? O que? O físico? O físico? Não, eu acho que muitos lugares já não existe mais. Por exemplo, o próprio sistema judiciário. Tem muita coisa que só existe no meio digital. Processos todos inteiros só no meio digital. Pouco se circula com documento físico, né? E aí vem os critérios para se escolher o que pode ou não ser jogado fora. O que que valida o valor de um documento ou de uma obra. De certa forma, a gente tem um retorno daquela questão que o Peixe trouxe no Ler o Arquivo hoje, dos copistas. O que se copia, né? O que se digitaliza? Sim, também. Mas para mim o maior perigo não mora aí. O maior perigo para mim é quem gerencia isso. Por exemplo, tu vai ter uma empresa que vai trabalhar com essa informação para ti. Tu não vai ser capaz de trabalhar. E provavelmente as pessoas não, as empresas não vão ter essas pessoas que vão estar dentro delas, fazendo parte do corpo da empresa ou da instituição, fazendo isso. Tu vai terceirizar isso. Então tem um outro de fora, um alheio, que tem o poder de lidar com a história, com a memória da tua empresa, da tua instituição, entendeu? É um outro que está posto ali. Eu acho que esse é o perigo, entende?
Porque a gente não sabe da questão da responsabilização dessas pessoas. Eu agora mesmo, semana passada, uma ex-aluna disse, professora, fui demitida. Eu digo, como assim? Mas tu entrou no passado? Pior não é nem eu, é a outra que tem uma filhinha, 10 anos da empresa, nos demitiram e entregaram na mão de uma empresa conhecida, de arquivística aqui de Santa Maria, e ela que vai gerenciar e armazenar. Ou seja, eles pegaram 2 salas imensas que estavam cheias de arquivo e nos demitiram de um dia para o outro e entregaram na mão deles. Eles já começaram a carregar de caminhão tudo de dentro da empresa. Então não fica nada na empresa, tudo vai ficar naquela terceirizada. Quando eles precisam de uma informação, eles pedem para a terceirizada, quer dizer, eles têm a memória da empresa na mão de alguém. Né? E essa pessoa está desempregada, a outra está desempregada, e aí então eu acho que talvez a problemática tanto social quanto da guarda, da memória, que vira discussão. E aí é interessante como a obsolescência passa para o sujeito, né? Também. Você é obsoleto, agora não precisamos. Não precisamos. É verdade. Porque tem outro alguém você que passa a faz ser esse obsoleto. Aham. Uma vez em que a tecnologia substitui. Sim. Aham. Então, isso tem a ver com... Vocês já ouviram falar naquela expressão que é espaço de tempo? Então, eu acho que tem uma contradição nessa relação do espaço e tempo, e isso é uma coisa que eu vejo muito, né? Que o que a gente tem é um espaço de tempo, né? Então, não é a abolição nem de um nem de outro, né? Mas é todo uma temporalidade, uma história, né? Que está estocada numa memória que é do espaço, né, que é essa memória, a memória física mesmo. Então, eu gosto muito dessa expressão, para a gente pensar essas coisas que estão acontecendo aí, né, nessa relação, nessa sobredeterminação do espaço em relação ao tempo. Tem aqui, né, tem um trecho aqui do texto, que é um texto que eu escrevi, que diz assim, é uma questão do tempo e do espaço, porque nesse trabalho de extensão da memória, o que a Regine Robin fala, ela que desenvolve essa questão da memória morta e da memória viva, que em francês a memória morta é a memória... essa memória é somente da leitura, né? A memória ROM que a gente fala, ROM na verdade, né? É a memória permanente. Então é uma extensão desta memória, né? E nessa memória o que se quer guardar é o tempo, né? Então se quer guardar o tempo nesta memória, estocar esse tempo nessa memória. Por exemplo, o tempo de uma vida. No caso aqui, os autores, o que eles querem guardar é o tempo de uma vida, né? No caso de um arquivo, é o tempo de uma história, né? Enfim. Então, e esse tempo que você pode parar e reiniciar, se a gente for pensar numa linguagem técnica. Ou seja, eu acesso esse tempo quando eu quiser. Eu reinicio, pensando no computador, né? E no funcionamento da memória RAM, né? Que é essa memória temporária, que em francês é a memória viva. Em francês, memória RAM é mémoire vive e mémoire morte, né? Então, é interessante né, como é que isso está funcionando junto, né? E como é que né, essa questão do tempo e, portanto, né, eu penso muito ali a questão da história também. História enquanto historicidade, né? Pensando na história do ponto de vista da análise do discurso, do processo de produção de um sentido, que é a historicidade. Para a análise do discurso, a análise do discurso concebe história como historicidade, ou seja, pensando no processo de produção do sentido, né? Como é que um sentido historicamente se produz. E isso é a nossa história. E é isso o que se perde quando se estoca, né? Esse tempo, vamos dizer assim.
Então, é mais ou menos por aí. Agora, como resolver? Acho que não tem como resolver, né? Não se resolve isso. Mas... Eu achei o máximo, assim. Eu também. Não, vocês não viram nada, porque quando eu tiro, acende uma luzinha. Que eu tirei. A vermelha. A vermelha, vamos ver aqui. Acende a luz da cor do pincel, sei lá como é que chama isso aqui. É muito legal, gente. Sobre essa questão do tempo, eu queria só trazer E deixa eu só falar, última coisa. Então, essa ideia do rígido e não fluido tem a ver com essa memória permanente, rígida, né? Do HD, isso. É nesse sentido que eu entendo que ela é rígida e não é fluida. Porque é a memória que se guarda, é do guardar. Portanto, a permanente. Tá, sim. É interessante como o tempo interessa em algumas postagens, né, nesse funcionamento dessa discussão política que houve agora por causa das eleições. E foi assim, o pessoal começou a falar dos nordestinos e alguém foi lá e postou uma notícia dizendo que no ITA os nordestinos lideram, né, porque a maioria que é aprovado no ITA é nordestino. Sim. E aí uma professora da oposição foi lá e colocou: essa notícia é antiga. Ninguém tinha se atentado para o fato que a notícia é de 2013. Quer dizer, o quão antiga é essa notícia? Né? A notícia de 2013. Super legal. Os nordestinos lideram no ITA, são os que mais são aprovados no ITA, considerado um dos vestibulares mais difíceis do país. E as pessoas replicando a mensagem, dizendo: olha aí, vocês estão falando que nordestino é burro, né? E nordestino passa no ITA. E aí a professora vai lá e diz assim: não, isso foi em 2013, eles continuam sendo burros agora em 2014. Mais ou menos assim, qual que é a relação de tempo aí? Porque daí o tempo interessa. Né? Então é isso, como essas postagens voltem, as pessoas, os hacks mesmo, os hacks que vão replicando, por exemplo, amanhã haverá a Lua mais 5 mil vezes maior que a Terra. Isso aí tá desde a década de 90, né? Essas mensagens voltam. O fim do mundo. Uma semana atrás deu um grande temporal em Vitória, no Espírito Santo. Aí foram postadas na página de um grupo da arquivologia da UFES, 2 fotos, uma do aeroporto inundado assim até a altura das cadeiras e uma outra de um bar. Aí alguém na foto do bar disse assim: ó, essa foto é antiga, essa foto é velha, é da outra inundação de dezembro. Estou querendo acabar com o meu bar, não sei o que. Alguém colocou assim, tipo, tá aberto, viu, gente? Então, assim, ó, é muito interessante que para as pessoas, quem postou essas fotos, postou com o intuito de dizer que estava um caos Vitória, sabe? E levou, por acaso, esses 2 exemplos. E a pessoa que era atingida com isso financeiramente tratou de dizer: olha, isso é velho. E aí, quando interessa, o tempo é marcado. Se não, e também a leitura só do enunciado, né? Lembra daquela postagem que você fez, a pessoa foi lá e leu só o enunciado e curtiu. Curtiu sem ler o texto todo, ela não sabe o que curtiu. É uma pessoa que da minha, enfim, tá nos meus amigos no Facebook, é uma pessoa que fazia campanha pro outro candidato, pro Aécio, né? Fazia campanha, postava coisa do Aécio. Aí eu postei um negócio lá sobre o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, mitos e não sei o que. Aí embaixo tinha uma linha fina que dizia não sei o que, vagabundagem, etc. Tá, mas você tinha que clicar e ler, né? E a pessoa foi lá e curtiu. Eu achei super estranho. Falei: nossa, será que eu postei um negócio errado aqui? Foi reler o texto. Eu fui reler. Falei: nossa, não, tá certo, eu postei certo. A pessoa que não leu. Tá, 15 horas. Já vou terminar. A pessoa que não leu, ou seja, a pessoa só lê a manchete, né? Só lê ali a linha fina, sei lá, e curte, porque não interessa ler o texto inteiro, né? Que era justamente mitos e verdades, era justamente para desconstruir
todo o mito de que quem tem Bolsa Família é vagabundo e etc, né? Era isso que estava lá. E a pessoa foi lá e curtiu. Eu até me assustei. Falei, nossa, será que eu gostei um negócio aqui? Será que eu convenci ela a mudar meu nome? Ou isso! Mas não, a pessoa não leu. Tenho certeza que não leu. E não deve ter lido as minhas postagens anteriores também. Senão eu tinha curtido. Porque senão ela saberia. Que é pior, que te deixa deprimida. Isso, eu vou ficar deprimida. Bom, gente, então, são 3 horas, eu realmente tenho que terminar. Deixa eu ver como é que eu posso terminar aqui. De que maneira essa natureza da memória modifica as relações sociais e afetivas. Então, são alguns questionamentos, né, que eu acho que eu vou fazendo e para a gente continuar pensando também. E como pensar essa narratividade do digital por essa escritura do fragmentário, então, como instauradora de laços, né? Que é uma coisa, a gente vai apontando para um certo funcionamento, né, que parece que não tem laço social, né? Então, como é que a gente pode pensar essa escritura do fragmentário, né, como algo que sim faz laço? Como faz, então? Né? É uma questão, eu não tenho resposta, né, mas acho que o trabalho que a gente vai fazendo, procurando refletir sobre essas coisas, pode nos levar a compreender, então, que laço é esse, né? E pensar também, claro, nessas questões todas do próprio lugar da história, né, ou do apagamento da história, né, como é que a gente lida com isso. Porque é aquela coisa, não tem como a gente sair do lugar de onde a gente está. A sociedade é essa, as condições são essas e a gente tem que lidar com elas. Né? Então, essa é só uma questão, esse laço aí, por exemplo, tu poderia estar classificando ele como um laço de solidariedade que eu tinha mencionado de manhã? Também essa é uma via, sim. Vou dar um exemplo assim, tem essas campanhas assim, cachorrinhos perdidos, gatos, sim, né? Aí as pessoas, claro, às vezes não estão nem assim na mesma vibe, mas, pô, olha só, perdeu o cachorro, tá procurando, vou compartilhar, né? Coisas do tipo, sabe? Sim. Ou, uma criança, tu nem sabe se é verdade isso, a criança se perdeu lá em Curitiba, né? Tu nem sabe se é verdade, vou compartilhar, porque vai que alguém ache, né? Sim. É amiga da filha da fulana e tal, que mandou isso. Então, eu não sei, é um outro tipo de laço, eu não saberia dizer se isso entra dentro, porque é um certo senso, digamos, humanitário que a pessoa tem de tentar auxiliar. Mesmo diante de tantas coisas horrorosas que a gente tem visto em rede social, das pessoas se confrontando, tem alguma coisa ali que pode ser, em termos de afetividade, até talvez, não sei. Sim. Talvez essa seja uma via, né? Eu não saberia te dizer se sim, né? Se essa solidariedade aí também não é uma falsa... Politicamente correta. Politicamente correta, e também tem aquela ideia da culpa, né? Eu vou, né? Aquela coisa também... Vou ajudar alguém, daí vou perder. Isso. Também, eu tenho um pouco de medo desses caminhos aí, que eu acho que podem ser também complicados, né? Tem uma questão do político também, né? Assim, quando tu compartilha algo que alguém te solicitou que compartilhe, tu tá, de certa forma, ficando bem com aquela pessoa. Isso. Né? Ou melhor dizendo, não ficando mal com aquela pessoa. Isso, Então tem esse funcionamento que eu acho complicado pra gente pensar no laço social, né? Pensando, enfim... não de uma forma, justamente aquilo que o Lauro falava ontem, não de uma forma humanista, mas de uma forma materialista, né? Pensando na história mesmo, político. Enfim, então, aqui eu acho que já é mais o final, no século XXI, então a navegação clicante na web, mais particularmente uma escritura do digital fundada sobre a colagem de imagens, sons, palavras, vídeos, compõe o fragmentário de uma vida, tecem redes de relações digitais, marcando a poética do mundo e construindo uma narratividade, né? Então, eu acho que tem essa coisa da colagem, né, do copiar-colar. Eu acho que tudo isso é constitutivo dessa narratividade. O compartilhar, copiar, colar, o linkar, todas essas coisas constituem essa narratividade, né? E vão construindo, então, essa poética aí. Bom, para finalizar, era a análise da imagem, que a gente viu, então, de manhã, né? Para pensar um pouco mesmo nisso tudo, né? Essa questão do tempo que a gente falou, né?
dos marcadores de tempo que tem, sobretudo aqui no texto, eu acho uma imagem forte, bem forte assim, né? As crianças, enfim, o menino é o único que não está sorrindo, que está olhando para as outras, então tem toda uma questão. Cara de invejoso. Tem toda uma questão, parece que ele está mais isoladinho. Pelas vestimentas, mais ou menos, dá pra gente ver, né, que é uma foto antiga, não é uma foto que foi tirada agora, enfim, pela própria... O próprio sapato dele indica aí. Mocassim. Tudo, né? Mocassim não existe mais. E aí o texto também, a verdadeira história, né? Descobrirmos a verdade, né? Que eu acho muito, muito interessante, né? Como é Quer dizer que tem uma mentira ali, né? Então, não sei, assim. E essa coisa do tanto que a foto foi compartilhada, né? Tô vendo aqui se tem alguma coisa. E é isso, é uma memória que é replicada, né? Que se destaca, então, da memória metálica da coisa replicada. Intenção, né? Depois que o usuário, então, partilhou a foto, da qual a gente não sabe nada. Nem a origem, nem o fim. Não sabe, né? É um fragmentário que circula, né? É uma narratividade do digital que está em funcionamento. Então, essa foto ela põe em funcionamento de modo particular a memória que se atualiza pela narratividade digital. Né? Essa citação é da Eni, por isso que está em aspas, né? De modo, ela falando a respeito da narratividade do urbano. Então, eu trago isso para pensar o digital. Essa coisa, circulação e espacialização instantânea da memória, né? O tempo é sempre presente, que a gente já falou. Os marcadores de tempo funcionam em relação à espacialização do texto na tela e não em relação à historicização de um acontecimento. Né? Aquilo que o André perguntou de manhã é um pouco isso. Esses marcadores vão funcionar em relação ao presente, em relação ao texto, e não em relação a uma historicidade daquele sentido, né? E isso se dá em outros, né, por exemplo, nas postagens ali que eu mostrei antes, que a gente viu, né, como é que essa relação vai funcionar em relação à espacialização. Tá bom, gente? Então, era mais ou menos isso, foi um pouco corrido agora o final, porque realmente, né, tenho que encerrar, mas queria agradecer muito a participação de vocês que estão aqui e de quem está online. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma questão. Vamos ver se o pessoal tem questão. E dizer que, enfim, eu vou então disponibilizar parte a parte dos capítulos, né, das partes, para vocês no fórum. Então, entrem no fórum, que vai estar lá, né? Tentem conversar, enfim, postar alguma coisa, um vídeo, coisas que vocês encontram, pra gente ir trocando, né? E continuar a conversa, porque pra mim tem sido assim muito bom, muito produtivo, tá? Poder conversar com vocês, né? E isso, agradeço. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta online. Não. Vamos guardar uns minutinhos aí. Só uma questão, eu não sei se a Fernanda tem como digitalizar, de repente mandar pra gente, até pra gente comparar. Tá. Porque eu acho que não é. Não, eu tenho certeza que não é a mesma tradução. E existem formulações que são bem diferentes. Então... E eu acho interessante a gente olhar, de repente, as duas traduções para pensar isso, para ver o sentido que se colocam ali nas traduções. Aí eu posto lá na página mesmo, em algum lugar, pode ser? Eu acho que pode ser no fórum. Tu vai abrir, digamos assim, uma discussão pra gente fazer a postagem. Isso. Né? Então eu faço até o final de semana a cópia digital e coloco lá. Eu já vou entrar lá. E aí a gente manda amanhã. Essa que a gente tem, que é diferente. Isso, a gente manda as duas. Então eu li alguns parágrafos, está inteiro, está igual, mas por exemplo, aqui há uma divisão de subtítulos que não tem. É numerado, e aqui tem um título. Eu acho que esse título já dá um sentido diferente para o texto, na medida em que você coloca, por exemplo, aqui, valor de culto e valor de exposição. E lá é o número 3. Tá. Então você já tem
algumas diferenças aí nos dois textos. Não, pode deixar que eu coloque. Aí é bom pra gente preparar também, às vezes colocar como... Legal. Tem outros textos aqui, depois se outra hora vocês quiserem, também no dia 16 Tá. eu posso trazer ele de novo. Sim, sim. Nossa aula está confirmada para o dia 16, Perdi mandou um recado. Ah, tá confirmada. Sim, tá confirmada. Então tá, ótimo. Então tinha uma possibilidade de mudar essa data, mas então tá confirmada. A gente se encontra dia 16 de dezembro para ir encerrar nossos encontros. Ok. Então tá bom, gente. Brigadão.